Shine bright like a diamond. O Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, nos estúdios, eu tenho a maior honra de estar hoje com o nosso convidado, que é o Walter Nunes, que nós vamos falar sobre a temática de ESG, e ele é fera, gente, ele é mestre em ESG, tem uma experiência, uma bagagem. Seja muito bem-vindo, Walter. Obrigado, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Tenho ouvido falar muito dessa comunidade, do interesse por esses temas, então vai ser muito bacana aqui a gente transcorrer sobre esse assunto e falar uma linguagem bem acessível, que as pessoas entendam mesmo, né? Independente de serem empresários, administradores, pessoas estratégicas no negócio, até mesmo quem opera um equipamento, né, deve entender um pouquinho disso, que é muito interessante. Vamos trazer luz hoje para essa área, que é uma área que está sendo muito falada, né? E tem muita gente que ainda não entendeu, ou acha que é só uma moda que está por aí. Mas antes de falar no nosso tema, Walter, eu vou pedir para te se apresentar para a nossa audiência. Bacana. Bom, eu sou Walter Nunes, eu sou biólogo de formação, tenho uma formação na área pedagógica também, pedagogia empresarial, um pós em Direito Ambiental, sou formado também como auditor líder internacional em algumas normas que têm uma abrangência bem importante como resposta ao risco em ESG, e atuo no mercado aí já, estou fechando 43 anos, né? Então eu sou da antiga turma do EHS, né? Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade Social, né? A minha expertise vem de empresas de grande porte, então eu venho lá dos anos 80, né? Eu fui até bombeiro militar, acredite, né? Depois eu fui para Siemens, né? Uma unidade em Gravataí, Rio Grande do Sul, era uma unidade muito grande, onde eu desenvolvia meus trabalhos em EHS, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, e treinamentos era o meu carro-chefe também. Depois eu fui para uma grande companhia cervejeira nos anos 90, também atuando na área de coordenação, gerenciando esta área de EHS, né? E aí a gente já falava em ASG, era toda uma estrutura de governança corporativa muito importante, uma empresa formadora de opinião no mundo, né? E a partir de então, de 2005, eu resolvi pegar o meu chapéu e pegar toda aquela experiência que eu tinha ao longo daqueles anos e trazer para o serviço de consultoria, assessoria e treinamentos, tá? Então, esse ano faz mais de 20 anos, né? Então, os 20 lá, mais 20 aí, são 40 anos que eu estou fazendo esse trabalho, né? Cruzando o Brasil de ponta a ponta, fazendo vários trabalhos aqui, alguns trabalhos internacionais também, nesta área de ESG, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas e inventários de carbono com projetos de descarbonização. Então, essa pegada é muito bacana e é nela que eu estou. E eu quero saber um pouco mais como é que você se inseriu nessa área da vida. Conta um pouquinho pra gente como é que foi entrar na biologia, ou como se direcionou para essa área, porque eu já sei que a tua trajetória aqui tem várias experiências, né, ao longo dela. Acho que tu também permeou por áreas diferentes, né? Isso. O que foi interessante, que lá no meu primeiro trabalho, tá, como eu vinha da área de saúde, segurança e proteção contra incêndio, então eu sempre lidei com vida, né? Proteção da vida, proteção do ambiente. E quando eu cheguei na minha organização, em 1984, que eu fui contratado por essa empresa, saí do serviço militar e fui contratado por essa empresa, tá? O que chamou a atenção deles é que, além de eu ser um especialista em EHS, eu também era especialista em contra-incêndio. E aí, junto com isso, naquela época não existia a obrigatoriedade da área ambiental, né? A gente não tinha, a maioria das legislações não tinha ainda, tanto é que eu ajudei tecnicamente aqui no estado a trabalhar nas leis, resoluções mais tarde. Mas aí me colocaram a área ambiental. E esta área ambiental, por lidar com fauna, flora, água, solo, ar, me despertou o interesse e eu entendi que a área que melhor compreendia isto era a biologia. Então eu fui para a biologia. É uma área ampla, né? Eu sou uma apaixonada da biologia, porque venho, né, também dessa... Exato. Por mais que tenha formação na medicina veterinária, Sim. a biologia não só foi uma paixão, mas como ela foi primordial para o meu próprio trabalho.
Perfeito. Então eu acho que são áreas complementares e é isso também que eu queria que tu trouxesse um pouco dentro do que a biologia ela oferece, projetos como esse, que são projetos grandes, trabalhos voltados para o meio ambiente, a gente precisa trabalhar com uma multidisciplinaridade, né? Isso, então, hoje, né, nós temos espaços dentro, quando nós estamos falando do guarda-chuva e ESG, né, e estamos falando, vamos pegar o pilar ambiental, depois a gente pode falar um pouquinho do pilar social também e governança, mas vamos pegar esse pilar, ele é amplo. Então, por ele ser amplo, ele tem um espaço multidisciplinar importante. Então, eu posso perfeitamente ter na equipe, eu tenho lá um biólogo, eu tenho um engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro civil, arquiteto. Então, muitas vezes, e outros profissionais, né, imagina, para determinados projetos, você também entender a questão jurídica aplicada a esse projeto, a questão relacionada ao financeiro. Né? Então, olha que interessante essa questão, tanto que a maioria das organizações hoje estão criando o seu centro de custo para tratar com os temas relacionados ao meio ambiente, por exemplo, porque às vezes tem investimentos robustos, né, nessa área aí, né, um CAPEX bem importante. Então, esta equipe multidisciplinar, ela dá uma musculatura importante para o desenvolvimento de projetos que às vezes são soluções importantes para o desenvolvimento sustentável de uma organização. Interessantíssimo, né? E como que tu foi trazendo isso dentro da tua jornada? Como tu falou, eu acredito muito que foi até por essa vivência que tu teve em vários lugares diferentes, Sim. né? Até mesmo com essa visão empresarial também que tu foi absorvendo, né, Walter? Isso, eu sou um empreendedor nato, né? Então eu tenho essa mentalidade de empreender. E eu gosto muito de ser desafiado e me desafiar. Então, o que acontece? Quando eu estou numa organização que eu faço um diagnóstico da situação, ali eu já começo a ter insights, ideias, e aí, normalmente, quando eu tenho algumas ideias, eu aplico ferramentas de gerenciamento de projetos, né, para a gente desenvolver criatividade, desenvolver até a necessidade de ter outras pessoas da multidisciplinaridade dentro da equipe, e aí a gente começa a desenvolver as ideias e aí saem algumas soluções. Então, ao longo dessa carreira profissional, nós temos cases muito interessantes, inclusive com resultado de cifras de 6 zeros. Tá? Por quê? Porque a gente desenvolveu, o empresário apoiou, entendeu aquela necessidade, investiu naquela demanda e se tornou uma grande solução. E como é que tu vê hoje a questão, atualmente, né? Como é que está essa questão da implementação, desses ajustes, principalmente nas empresas hoje voltados para esse ESG? Bom, aquelas empresas que são topo da cadeia, né, que são empresas de grande porte, que elas já são capital importante, né, no desenvolvimento da economia, né, do Brasil, elas já, principalmente multinacionais, elas estão muito bem desenvolvidas e elas vêm desenvolvendo a cultura ESG na sua cadeia produtiva. Tá? Agora, a gente percebe ainda, nós estamos falando que ESG, essa sigla, né, ela partiu lá de 2004, daquela reunião que houve com Kofi Annan lá na ONU, onde aquela reunião era com financistas, tá? E qual era o grande objetivo? Proteger o capital. Então, ESG é uma ótima ferramenta de gestão de risco para a proteção do capital. Este é o ponto. Não confundir com o desenvolvimento sustentável que vem após este olhar. Sim. Tá? Aí a gente incrementa os pilares, né, do ESG e a empresa nacional e as nossas empresas locais aqui são empresas assim, de médio e pequeno porte, tá? Algumas já desenvolvendo, mas nós temos uma grande quantidade de empresas que ainda estão olhando, tá? E agora estão começando a entender, mas elas vão ter que também fazer isso, porque como elas, de alguma forma ou outra, elas estão dentro de uma cadeia produtiva,
isto vai chegar. O ideal não é esperar chegar. O ideal é se antecipar e começar a praticar essa cultura ESG, né, para que toda a força de trabalho da organização, tanto estratégica quanto a força mesmo de trabalho, conheça esses conceitos e possam ir aplicando isso no seu dia a dia. Tá? E a grande sacada é o primeiro diagnóstico de identificação e avaliação de riscos do negócio, que daí produz a nossa matriz de materialidade. Ali sim, aí você vai ter uma ideia na organização do que é muito importante, importante e pouco importante. Às vezes o pouco importante não é porque não importa para o negócio, mas é porque isso aqui já está dominado. É uma área da empresa que está muito bem estabelecida. Então é pouco importante porque isso já é rotina. Agora daqui a pouco você tem uma barreira, por exemplo, identificada, e aquilo você classifica como muito importante, porque ali você tem que ter esforço para tornar um risco que está lá na área vermelha, como é que eu trago ele agora para o verdinho? Como é que eu tenho domínio sobre isso aqui? Tá? Então esse é o grande ganho de ter ESG sendo implementado na organização. E eu não sei se muitas vezes até pode ser por desconhecimento, ainda eu acredito que falta um trabalho educativo relacionado a isso, né? Sim. Porque na hora de escolher o que a gente vai priorizar, olhar para o negócio e investir no negócio, talvez hoje ainda não seja uma prioridade, né? Perfeito. Eu acho que uma grande sacada das organizações é quando elas fazem um treinamento com as suas lideranças e principais pessoas dentro da organização, que são pessoas chaves, tá? E eu gosto muito até de fazer um treinamento que é um treinamento tipo oficina. A gente vai para a vida real. Tá? Mão na massa. Mão na massa. Então, por exemplo, lá se faz o diagnóstico da organização, se faz toda a questão relacionada à matriz de materialidade, se enxerga os principais riscos estratégicos. E agora, gente, quais são as ações mitigadoras? E aí se trabalha com essa equipe e muitas vezes aquelas pessoas que estão lá dentro da organização acabam tendo as melhores soluções mitigadoras para os principais riscos. O que precisa? É um agente de mobilização, né, que tenha conhecimento, metodologia de trabalho e ensino, né, porque pessoas adultas aprendem fazendo, né, e aprendem fazendo e ensinando. Tá? Então, desta forma, a gente consegue fazer com que uma organização ela dê um impulso significativo em critérios ESG. É interessante porque essa questão da educação que vem sempre junto, que é importante a gente ter consciência sobre algumas coisas, né? Porque muitas vezes fica naquela questão de fazer alguns ajustes porque temos uma instrução normativa ou algo regulamentar e aí a gente não se preocupa em trabalhar a cultura, né? Perfeito. Que eu acho que é muito importante. A cultura na organização é um grande pilar, né? E é através da cultura que a gente consegue, aí sim, aí nós vamos para a jornada da sustentabilidade, né? Então, às vezes, as pessoas confundem um pouco isso. Tu chega numa empresa, não, a nossa empresa já é sustentável. Aí você ajuda lá num diagnóstico, não, a gente não é sustentável, a gente pode até estar no caminho da sustentabilidade, né? Agora, o que precisa ser feito e quais são as prioridades, né? Porque às vezes a lista é grande e você não consegue dar prioridade, né? Então, precisa sim, por isso, quando a gente levanta riscos, a gente faz um ranking, né? Então, o que eu estou falando que é muito importante? Então, eu vou classificar lá, por exemplo, 10, 9 e 8. Legal, isso aqui está lá no muito importante, né? 7, 6, 5, tá no importante. E os demais, pouco importante. Para que eu tenha prioridade. Como a ferramenta que a gente utiliza, ela é dinâmica, e uma delas é o PDCA, né? A melhoria contínua, é óbvio que isso vai sendo dinâmico, aquilo que era muito importante, que eu tratei, vai lá para o final da fila, vai ser agora pouco importante porque está dominado, e outros que não foram tratados vão subindo. Então, periodicamente vai se fazendo a revisão de todo esse trabalho, né?
vai tendo essa dinâmica, vai se compondo novamente aquela grande planilha e vai se trabalhando as prioridades, entendeu? Então, muitas vezes as empresas também, elas não adotam metodologia, tá? E a gente precisa ter método para trabalhar. Com certeza, é super importante. Inclusive, a questão desses ajustes agora, da regulamentação da NR1, né? A gente sabe que tem que ter uma metodologia para trabalhar, tem que ter uma formalização em termos de registros, né? Sim. Mas, volto a falar, né, que isso é importantíssimo, porque isso tu tem um método para trabalhar, tu tem esses registros, se trabalha em cima desses dados, inclusive, né, para futuras ações, mas é a questão que dentro do ESG, né, e da sustentabilidade também, a gente precisa trabalhar essa consciência, né? Com certeza. Que as pessoas realmente seja algo que seja efetivo, não para a gente dizer que tem. Sim, e veja como essa visão ela está sendo ampliada, tá? Está começando agora a ter demandas no mercado de auditorias de segunda parte. Isto é, alguém que está comprando o teu produto quer saber como você está no ambiental, no social, em termos de governança, compliance, como que está isto? Tá? Se isso é real ou não, Se né? isso é real ou não. E aí ela encomenda uma auditoria, tá? Vai lá alguém de segunda parte fazer essa auditoria para apresentar um relatório independente para que esse comprador, então, conheça de quem que ele está comprando. Por quê? Porque ele não quer associar o nome dele a práticas, tá? Uma empresa dizer que está praticando ESG, dizer que dentro do ESG, na área social, por exemplo, ela tem um trabalho e não tem empregados menores, não tem trabalho escravos, análogos, enfim. Ou a cadeia produtiva também tem isso, ou dentro dessa cadeia produtiva, e daqui a um pouco, num diagnóstico, dentro de uma auditoria, você constata isso. E aí, como que eu, comprador, né, que tem uma reputação, estou associando isto, a minha marca, a esse tipo de trabalho. Então, isso é uma coisa interessante. Então, ESG ele é bem amplo. É bem interessante. Uma das coisas que tu citou, né, que é a palavra que tu citou, que é a antecipação. Sim. Né? Então, a gente poder se antecipar, a gente tem que estar olhando para o futuro. Né? Perfeito. A gente tem que estar com o nosso olhar para o futuro. Hoje a gente sabe que tem muitas empresas ainda que estão apagando fogo, né, que estão no olho do furacão. Exato. Né? A gente tem que se ajustar, enfim, vamos lá, vamos correr, vamos colocar as coisas em dia. E a gente sabe que para que a gente tenha um pouco mais de oxigênio, sim, exato. A gente precisa estar olhando para o futuro e entendendo um pouco mais os cenários futuros para a gente poder já adotar algumas práticas. Eu queria que tu trouxesse um pouco mais da tua experiência, do teu olhar, por exemplo, para as questões climáticas. Muito boa essa abordagem. As mudanças climáticas, elas já são realidade para nós, né? Nós, gaúchos, estamos vivendo isso há algum tempo. Vivemos na pele o ano passado de forma forte, inclusive, isso, né? E a sensação que a gente tem que os ciclos são mais curtos agora. Por exemplo, nós estávamos falando até 2023, porque, para quem não lembra, né, de 2023 a 2024, nós tivemos 3 enchentes no estado, sendo que a 2024 foi a mais significativa. E de 2023 para 2024 foi um curto, né? Um curtíssimo período de tempo. Só que entre 2023 e 1941 lá, que o pessoal comenta que teve uma grande enchente, teve outras tantas enchentes, né? 1983, por exemplo, teve enchente no estado, mas essa significativa. E a sensação que a gente tem é que agora esses espaços, ciclos de cheias, secas, eles estão mais curtos. Isto é, será que a gente vai ter uma próxima enchente daqui a 40 anos? Ou será que agora, no nosso período chuvoso, né, a gente de novo vai ter uma enchente? Já vamos ter de novo. E a gente ainda pode ter isso agravado pelas ações que precisariam ser feitas da última enchente, que ainda não deu tempo de se colocar em prática. Entendeu? Aí eu faço a pergunta, né? E eu, como empresário, que estava dentro de uma área que foi atingida, que foi duramente atingido, o que eu estou fazendo?
estou usando ferramentas apropriadas para entender essa complexidade de mudanças climáticas, como que eu estou mitigando esse risco? Tá? Porque hoje nós temos vários projetos aí. Aí a gente entra no detalhe, a gente pensa na enchente. Mas nós tivemos a enchente e agora o que está acontecendo? Nós estamos tendo um longo período de estiagem. Então a gente está vivendo os dois extremos. Ou a gente está com muita água, ou a gente está na seca. E qual é a estratégia de gestão de recursos hídricos? Recursos hídricos é um risco para o meu negócio? Essa semana eu estava numa organização e o tema era esse. A organização ela já havia mudado a sua área de captação de água por problemas no rio. Tá? E aí a organização agora está pensando o seguinte, tá? E agora qual é a estratégia? Esse é o plano A, eu só tenho o plano A. Qual é o plano B? Tá? Então ela está montando lá uma equipe multidisciplinar para trabalhar mitigação de recursos hídricos, né? Para cheia, né? Que precisa às vezes ter lá bacias de retardo, e para captação de água para conseguir enfrentar uma seca, entendeu? Se aquela fonte que me abastece for colapsada pela seca, como é que eu faço? Entendeu? Então, isso não é um tema que é para a gente enxergar como é que está acontecendo lá no cenário internacional. Na realidade, é para a gente olhar o cenário local. Hoje. Porque nós estamos tendo muitas questões ligadas a mudanças climáticas, né? Éramos para estar chegando a 1,5 na régua este ano e chegamos a 1,6. Olha o que foi o nosso verão, o calor. Tá? Aí essa temperatura que a gente tem por muito tempo, qual é as consequências? Falamos de rios aéreos, né? Que todo esse trabalho que a natureza tem de nós ter toda essa umidade lá do norte do Brasil que vem para o sul. Teve mudanças nesse ciclo. Agora apresentaram os corais, né? A mortandade dos corais no oceano, que trabalha a fixação de carbono. Aí nós estamos falando de carbono no planeta, e aí nós temos Então uma coisa está ligada na outra. O que aconteceu? Muito tempo calor, aquecimento das águas do mar, morte dos corais. Então a gente precisa entender que esse cenário ele não está longe. Ele está aqui. Né? E por isso para o futuro ele é importante para a gente poder se antecipar, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco mais agora, aprofunda um pouquinho mais a questão do carbono, então, pra gente. Pegada de carbono. Já que tu citou. Isso. A pegada de carbono, ela está associada, né? Então, hoje eu não consigo mais pensar projetos de desenvolvimento sustentável, tá? Sem pensar em emissão de carbono ou descarbonização. Por exemplo, se eu vou olhar uma área pública, tá? Sendo feito projetos, por exemplo, vamos lá, saneamento. Tá? Vou pegar só uma ideia. Tá? Eu não tenho como não associar um projeto deste a mudanças climáticas e a emissão de carbono e, ao mesmo tempo, um processo de descarbonização. Se eu estou trabalhando numa indústria, né, é óbvio que eu começo a olhar a matriz energética, né, começo a olhar, então, clima e carbono. Tá? E, às vezes, dentro de uma indústria, dentro de um cenário industrial, está ali. Basta a gente fazer um diagnóstico, fazer um inventário de carbono bem feito. Né? Para isso a gente tem metodologia, né? Tem o GHG Protocol, né? Nós temos lá escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Preparar bem o cenário, né? Ter informações consistentes, e aí a gente consegue fazer um belo plano de ação para preparar ações mitigadoras. E às vezes nem é começar pelo que é mais complexo, e sim pelo mais simples. Porque o mais simples, ele vai trazendo aprendizado para a equipe interna, né? E ela vai escalonando novos projetos. Show. Quando você vê dentro de uns prazos... Replica, né? Replica, e você consegue ter redução de emissões bem significativas. Porque não é só olhar para a matriz, às vezes você está olhando para a matéria-prima que é fornecida,
e o que o meu fornecedor está fazendo que pode refletir nas minhas emissões. Né? O jeito que eu estou trabalhando, né, com máquinas e equipamentos, que tipo de melhoria eu posso trazer? Né? O meu transporte, as minhas máquinas internas que movimentam materiais, a minha fonte de energia. Claro, tudo Né? isso está envolvido. Tudo isso está envolvido. Então, esse tema, se a gente for falar de carbono, tá? A gente pode preparar um tema só voltado para carbono, falar de cases, falar de resultados financeiros. O importante, quando a gente está falando de todos esses temas, mudanças climáticas e carbono, tudo atrela ao financeiro. Tá? Se eu não estou preparado, eu vou ter problemas financeiros. Se eu estou bem preparado e consigo evoluir, eu vou ter também resultado financeiro positivo. Com certeza. Vai estar muito mais preparado para esse cenário. Sim. Eu quero que tu conte um pouquinho, que tu traga a tua perspectiva e a tua visão para a gente... E estamos aí se direcionando para o final do nosso programa, que eu já tô... eu já tô assim. Papo bom vai rápido, né? O tempo anda rápido. Mas eu queria que tu trouxesse um pouco a tua perspectiva, já que já está, né, no mercado há um bom tempo, Sim. então tu viu muita transformação. Muita. E aí eu queria que tu trouxesse um pouco disso, né, desse contraste que a gente tem hoje e como que tu enxerga também o que está chegando aí de novas tecnologias, né, que podem estar agregando nessa área. Eu vejo com muito bons olhos toda essa transformação que está chegando agora, tá? E principalmente porque essa transformação, ela vai estar chegando com muita tecnologia. Inteligência artificial veio para ficar. E não tem como não termos a inteligência artificial ligada a esses temas, né? Usando como estratégia mesmo, certo? Então, acho que em termos de mudanças climáticas, a gente está vindo com muita tecnologia que vai servir como ação mitigadora para os negócios, né? A parte de inventário de carbono e processos de descarbonização. Muitas empresas, né, elas têm só um olhar assim, mas isso aqui gera crédito. Gente, antes de gerar crédito, um belo inventário, conhecer o cenário, saber se eu sou positivo ou negativo e como eu posso trabalhar nisto usando tecnologia e principalmente assim, quem faz é as pessoas. Então, pessoas bem treinadas, capacitadas e conscientizadas. Isso faz a diferença. Time multidisciplinar. Né? Eu sou o dono da empresa, participa do time também. Claro, com certeza. Entendeu? Puxa senão lá. não gera resultado. Exato. E engajamento. Então isso gera valor, que é diferente de preço. Total. Isto. E queria também que tu trouxesse, assim, dentro do teu cenário, quais, assim, hoje, olhando, né, para tua trajetória também, Walter, qual foi o principal desafio, assim, para ti? O ou que tem ainda de desafio na tua área, nessa área que a gente está trazendo hoje aqui? Sim. Nós temos um desafio muito nosso aqui, né, que é Rio Grande do Sul. A gente precisa entender que muitas vezes a gente está na ponta do Rio Grande do Sul, tá? As coisas demoram mais a chegar aqui, tá? Mas às vezes elas demoram a chegar aqui também, até por conta da nossa cultura um pouco mais conservadora, tá? Então acho que um dos desafios que eu enxergo é nós estarmos mais abertos, tá? Para ir em busca, não aguardar chegar, mas ir em busca do conhecimento, ir em busca de novas tecnologias, tá? Quando a gente faz troca, a gente faz visita técnica, outro desafio que eu acho que é importante é que muitas vezes a gente lá na empresa, e aí eu falo como consultor, eu vivo dentro de empresa, né? Cada dia, ou manhã, ou tarde, ou dias diferentes, eu estou em negócios diferentes. E às vezes a gente vê ali a equipe estratégica da organização, o dia dela, o dia a dia dentro daquela organização. E a gente acaba entrando nessa rotina e ficando dentro de uma bolha, tá? Se desafiar, eu acho que um dos trabalhos que pode ser feito é o desafio dessa equipe de enxergar fora e trazer novas perspectivas para dentro dessa organização. Tipo,
se isso aqui der tudo errado, como é que a gente faz? Entendeu? Perfeito. É isto. Estourar essa bolha é super Isso. importante para que tenha E essa inovação, inclusive. Isso, essa interação. Eu gosto muito quando eu vou nas organizações e a gente faz esse bate-papo e eu vou lá e dou aquela cutucada nas pessoas, né? E daí, como é que tu está pensando? Qual é a tua contribuição? Né? Como é que a gente pode pensar aqui um time multidisciplinar dentro da organização para a gente começar a entender e fazer acontecer? Tá? Então, as nossas organizações de médio e pequeno porte, elas têm muitos desafios pela frente, e quem não estiver querendo ser desafiado, eu entendo que esse mercado vai começar a ficar curto e algumas empresas podem, inclusive, sair do mercado por não ter competitividade. Uma empresa que não tiver ações mitigadoras de carbono, mudanças climáticas e o ESG, o mínimo estruturado para a sua organização, tá, ela perde competitividade. Né? Principalmente se ela estiver numa cadeia de valores de uma empresa de grande porte. Com certeza. Então, é isso que eu penso. E eu estou aí, a cada dia, embora eu tenha conhecimento, embora eu tenha toda essa trajetória, eu fico a cada dia me preparando mais para esses novos desafios, até para ser um agente impulsionador, né? Ser multiplicador. É importante que tenha esse papel, né, de estar instigando as pessoas, né, a pensarem. Eu acho que começa por aí, né, porque Perfeito. começa pelas pessoas, né, e também é uma forma de adaptação, né, tudo que tu foi trazendo hoje é uma forma de das empresas serem mais longevas. A gente precisa ir se adaptando, né? É isso aí. Então, e às vezes assim, a gente tem a impressão que algo pode ser muito complexo, e às vezes não é. Não, e aí o que tu trouxe, né, essa questão da adaptação que eu quis dizer, o conservadorismo em excesso, ele acaba trazendo muita resistência, né, e aí tu demora, né, demora a se posicionar no mercado, demora a se movimentar, e isso com certeza tem um impacto financeiro gigante para uma empresa, né. Perfeito. Tudo gira em torno do financeiro. Vamos no nosso bate-bola final? Vamos. Então, o que tu prefere, café ou chá? Opa, café. Remoto ou presencial? Presencial, orgânico. Livro ou filme? Filme. Praia ou cidade? Praia. Casa ou natureza? Natureza. Um hobby? Corredor. Sou maratonista. Olha só! Frase que te motiva? Frase que é fora da zona de conforto. Que tendência de futuro te estimula, assim, te entusiasma? A integração. E qual o principal insight que tu deixa hoje dentro desse bate-papo que a gente foi conversando aqui, né? Que tu deixa para o público? Eu deixo o insight assim que as pessoas se mobilizem mais, troquem mais ideias, que empresas... a gente viveu muito isso nos anos 80, tá? Nós tínhamos movimentos da qualidade, né? E como era bom aqueles encontros, como era bom aquelas trocas. E eu acho que de um tempo para cá parece que a gente desaprendeu um pouco isto, tá? Eu acho que a gente tinha que olhar, às vezes, evolução não é só dar passos para frente. Evolução também significa, às vezes, dar um passo atrás, retomar um aprendizado, resgatar, né? Para dar 2 passos para frente. É isso aí. Tá? Então eu acho que essa integração, essa troca, né, quando você vê aqui essa região, aqui nós temos muitas e muitas indústrias, né? Troca, né? Eu não preciso falar com um concorrente, mas eu posso falar com algo que é muito similar ao meu, com outro produto, e troca informação. Às vezes lá já tem um risco muito bem gerenciado, que aqui eu não tenho ainda. Agora, eu também posso ter um risco bem gerenciado e fazer uma troca, tá? E todo mundo ganha, entendeu? Perfeito. E tem que estar aberto a isso, né? Com certeza. Uma pergunta que tu deixa para o público refletir. A pergunta que eu deixo para o público refletir é assim, ó. Eu acho que quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala de água, tá? A água ela não vai mudar de lugar.
Mas a nossa grande dificuldade é água de qualidade disponível, né? E nós vivemos de água de qualidade. Então, independente do grande e do pequeno, qual a sua estratégia com recursos hídricos? Você que mora numa casa, você que mora num condomínio, e a síndico muitas vezes, você que é de uma organização, uma empresa, ou você que é do agronegócio, ou outros negócios. Todos precisamos de água. Qual é a sua estratégia em termos de recursos hídricos disponível? Muito bom. E que palavra tu define o nosso encontro hoje? O nosso encontro hoje eu acho que é uma junção de conhecimentos, sinergia. Muito bom. Eu espero que vocês todos tenham gostado. Quero te agradecer imensamente, Walter. Eu adorei, como eu falei. Eu fiquei no... queria um pouco mais. Mas vou convidar ele para voltar, gente. Eu sou suspeito em falar, né? Porque eu amo esse tipo de interação, porque a gente pode aqui usar uma linguagem bem simples para fazer o nosso público ter um bom entendimento. Exatamente. E isso faz a diferença. A gente chega num determinado momento da vida que a gente fica pensando assim, o que eu posso fazer para deixar legados para as futuras gerações? Então, acho que aqui nós estamos contribuindo para isso. Muito obrigada. Obrigada, Walter, por todas as tuas contribuições e pela inspiração, dicas que tu deixou aqui valiosíssimas para a gente hoje. Eu que agradeço e agradeço a nossa audiência pela oportunidade. Eu espero que vocês todos tenham gostado e até o próximo Pode Estar. Beijo grande. Shine bright like a diamond.